Olá, Arnaldo. Tenha um bom dia, uma boa tarde já, né? Ana Chiurco, sejam bem-vindos. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Angélica. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Hoje o pastor Ricardo não pôde estar presente, né? Ele não pôde fazer a live porque ele tem alguns compromissos que ele tem que atender, então ele me pediu para substituir ele aqui nesse momento com vocês, esse momento tão maravilhoso da gente meditar na palavra de Deus. Eu vou dar mais um tempinho para algumas pessoas entrarem e a gente já começa, ok? Para vocês que estão aí com a gente, nós vamos meditar durante essa semana na epístola escrita pelo apóstolo Tiago, uma epístola muito linda, prática e que vai falar muito aos nossos corações nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, não perca nenhum dia, vai ser algo maravilhoso para a sua vida. Compartilhe também com as pessoas. Como vocês sabem, talvez alguns de vocês ainda não, as nossas lives ficam salvas depois no YouTube, então você pode compartilhar também com outras pessoas. Então vai ser um tempo muito maravilhoso, eu vou estar com vocês aqui hoje, amanhã e na quarta-feira também, e logo depois, na quinta, na sexta, sábado e domingo, o pastor Ricardo volta para continuar esse tempo com vocês. Então, não perca nenhum dia, vai ser um tempo muito maravilhoso. Ok? Eu quero te incentivar a compartilhar também com outras pessoas, porque o que nós estamos fazendo é um comentário da carta, né? Então, talvez alguém tem curiosidade ou gostaria de aprender mais sobre essa carta, então é uma oportunidade de você estar compartilhando aí. Uma boa tarde para todos vocês que estão entrando. Ruth, Domingas, Ariane, Francine, boa tarde para todos vocês. Ellerson, Deus abençoe vocês. É muito bom estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Para os que entraram agora, só lembrando que nós vamos meditar essa semana na epístola de Tiago. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar conosco, nós vamos meditar hoje no capítulo de número 1. Ok? Se você quiser compartilhar com outras pessoas, faça isso. Se você quiser acompanhar depois também no YouTube, compartilhar com outras pessoas, nós vamos disponibilizar também. Eu queria começar esse momento, então, fazendo uma oração com você que está aí na sua casa. Quero te convidar a fechar os seus olhos para que a gente possa entrar na presença de Deus. Amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nós temos esperança em Ti. Apesar da situação, apesar das coisas que temos vivido, nós podemos olhar para o céu, nós podemos olhar para Ti e o nosso coração se enche de esperança porque sabemos que esse não é o final da história. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que reina e governa sobre todo o universo e que o Senhor tem um final diferente, ó Deus. Então nós te louvamos porque o nosso coração se enche de esperança. Eu peço que essa esperança celestial, essa esperança maravilhosa, possa encher os nossos corações, ó Deus, possa encher cada vida, possa encher cada lar, cada família, cada profissional, cada pessoa que nos acompanha agora, nossos familiares, nossos amigos, que o Senhor possa realmente derramar dessa esperança viva e verdadeira, que tem um nome, que é Jesus Cristo em nossos corações. Nós precisamos mais de Ti, então eu peço que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Peço, Espírito Santo, que o Senhor venha clarear a nossa mente, para que nós também compreendamos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesses dias, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós durante esses dias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você que chegou aí depois, o pastor Ricardo não pôde estar conosco hoje, então ele pediu para que eu estivesse aqui com vocês, no Eu, Você e a Bíblia, então eu estou muito feliz de estar com vocês e nós vamos meditar na carta escrita pelo apóstolo Tiago. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para que nós possamos meditar então juntos nessa carta maravilhosa.
A carta escrita por Tiago é uma carta bem controversa ao longo da história. Não que a carta em si seja controversa, mas as pessoas sempre tiveram dificuldades de lidar com essa carta, né? Então, a gente vê desde a época dos pais da igreja, nos primeiros séculos, até a época da Reforma, pessoas que não concordavam muito com o que a carta dizia, que tinham dificuldades de entender a carta. Então, essa carta sempre foi uma carta bem estudada, uma carta bem importante para a igreja também. Ela sempre esteve no alvo de discussões teológicas, né? Mas é uma carta maravilhosa, porque é uma carta muito prática. Eu amo essa epístola, eu amo essa carta, porque é uma carta que traz muitas coisas para a nossa vida, coisas práticas, né? Tiago é direto ao ponto, ele levanta o questionamento que às vezes passa na nossa mente e ele já dá a resposta, né, de forma rápida. Então, para você que está chegando aí, nós estamos meditando na carta de Tiago e hoje nós vamos meditar no capítulo 1. E quando nós abrimos essa carta, a primeira coisa que nós nos perguntamos, né, é quem é esse Tiago, né? Então, a maioria dos teólogos, a maioria também das evidências apontam que esse Tiago, o apóstolo aqui que escreveu essa carta, é o irmão de Jesus Cristo, né? Jesus teve outros irmãos e irmãs e entre eles havia um que se chamava Tiago, que é citado no livro de Atos, é citado também nos evangelhos. E tudo indica que ele se converteu e ele se tornou uma das figuras mais importantes da igreja lá no primeiro século. Também foi um dos primeiros mártires da igreja. Então tudo indica que foi ele que escreveu. Outra pergunta que precisamos responder: para quem ele escreveu? E quando nós olhamos aí logo no versículo de número 1, nós temos exatamente essas informações. Acompanhe comigo. Diz assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então, no primeiro versículo, nós temos a saudação de Tiago, e nessa saudação ele se identifica como servo, né, de Jesus Cristo. Ele não quis se identificar como irmão de Jesus Cristo, até porque não era comum as pessoas se identificarem pelos títulos que elas tinham, mas pela vocação que elas tinham de Deus. Paulo faz isso sempre. Se identifica como escravo de Cristo, como servo de Cristo, como apóstolo de Cristo, e Tiago também se identifica como um servo, como um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo aqui. E para quem que essa carta é escrita? Ela é escrita às 12 tribos dispersas entre as nações. Nós precisamos entender isso aqui, porque ela não é escrita especificamente às 12 tribos de Israel, mas ela é escrita para o novo Israel. Quem é o novo Israel? São aquelas pessoas que creram em Jesus Cristo. E nós estamos falando aqui, é importante também entendermos que nós estamos falando do primeiro século, dos primeiros momentos, né, da história da igreja cristã. Então, no início, a igreja era composta principalmente por judeus. A maioria dos convertidos eram judeus. A igreja começa em Jerusalém, logo o dia de Pentecoste, e até a perseguição que começa depois da morte de Estevão, que era um cristão que foi martirizado, que morreu pelo evangelho, os cristãos estavam ali em Jerusalém. Boa parte, ou grande parte, por assim dizer, eram judeus. Depois da morte de Estevão, existe uma dispersão. Esses judeus são dispersos pelo mundo, por outros países vizinhos, e aí, então, Tiago escreve essa carta para esses judeus cristãos, em sua maioria, que foram dispersos, né? Judeus que representam, junto com os novos cristãos, o novo Israel, né? Então, é muito importante a gente entender o que são as 12 tribos dispersas. Obviamente, uma linguagem muito usada no Antigo Testamento, mas que agora ele usa para se referir ao novo Israel, que é a igreja de Jesus, né? Que é representada não somente por judeus, mas também por gentios, ou seja, todos aqueles que não têm uma nacionalidade judaica, mas que se entregaram a Jesus Cristo.
Então, isso responde para a gente quando a carta foi escrita, né? Ela foi escrita aproximadamente no ano 61 a 62 a.C., no primeiro século, logo após iniciar a perseguição, após a morte de Estevão. E por que essa carta é escrita? Qual é o motivo de Tiago ter escrito essa carta? O motivo é porque ele, como uma das pessoas mais proeminentes nesse momento, um dos líderes da igreja, sente a necessidade de dar uma orientação pastoral a essas pessoas que estão fugindo da perseguição, que estão enfrentando dificuldades, que estão passando por provações. Então Tiago dá várias orientações, várias instruções para que enquanto essas pessoas são dispersas, enquanto essas pessoas avançam pelo mundo, elas possam continuar dando um bom exemplo de cristãos. Um bom exemplo do novo Israel, como deveria ser o proceder deles. E isso faz com que essa carta seja muito relevante para mim e para você. Principalmente nesse momento onde nós estamos, esse momento que estamos encarando agora. Porque nós somos, todos aqueles que creram em Jesus, o novo Israel. Então isso aqui alcança a você e alcança a mim também. Ok? E logo que nós entramos no primeiro capítulo, né, no versículo de número 2, após a saudação, Tiago começa a dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A provação produz perseverança, né? É o que ele diz até o versículo de número 4. Nós precisamos entender aqui, como eu disse, que as pessoas que estavam lendo essa carta estavam em momentos de muita perseguição, momentos de muita dificuldade, muitos estavam lidando com situação de pobreza, pessoas estavam sendo perseguidas por causa de Cristo, eles estavam perdendo amigos, parentes, estavam se separando das pessoas que amavam, muitos estavam em contexto de viagem, haviam deixado tudo para trás para fugir pelas suas vidas, então eles estão em um contexto de perseguição, um contexto de provação. E aí Tiago diz para eles: olha, meus irmãos, considerem como um motivo de grande alegria, não apenas alegria, mas grande alegria, o fato de vocês passarem por provações. Isso que vocês estão passando, na verdade, deve gerar em vocês alegria. E ele vai dizer, porque essas provações, essas dificuldades que vocês estão passando, vão gerar em vocês perseverança. Vocês vão sair dessas provações com a perseverança de vocês aperfeiçoada, né? E essa perseverança, ela deve ser completa. Essa perseverança leva vocês a serem maduros. E eu gosto muito disso porque Tiago relaciona a maturidade cristã, a maturidade, ou seja, o fato de nós sermos cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais cristãos maduros, com a perseverança. Então, isso traz para a gente que se nós queremos ser cristãos maduros, queremos nos parecer cada vez mais com Cristo, primeiro, nós vamos ter provações. E em segundo lugar, nós precisamos perseverar. E o que isso tem a ver com nós hoje? Você, com certeza, como eu, assim como eu, tem passado por momentos difíceis. Nós podemos talvez negligenciar isso, a gente pode em alguns momentos fazer parecer algo normal, algo comum, nós acabamos nos adaptando, mas a grande verdade é que esse momento traz uma grande dor no nosso coração. Pessoas estão morrendo, algumas pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas estão ficando desempregadas, muita gente tem sentido dores em todos os sentidos, físicas, psicológicas, traumas. Nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil. E para nós como cristãos, esse momento é ainda mais difícil. E eu compartilho com vocês algo no meu coração. Tem sido muito difícil para mim esse momento onde nós não podemos nos reunir como igreja fisicamente. E eu acredito que isso deva gerar dor no seu coração também. Mas veja o que Tiago está dizendo. Isso é muito relevante para nós. Nós devemos nos alegrar
por estarmos passando por isso. E a seguir, veja, a seguir, ele vai nos dizer assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A gente precisa entender o que é a sabedoria que Tiago está fazendo aqui. Tiago é um judeu. Para o judeu, a sabedoria tem mais a ver com coisa prática, tem a ver com a vida. Se você pegar os livros de sabedoria na Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, o livro de Jó, o livro de Cantares, você vai perceber que a sabedoria para um judeu tem a ver com vida, tem a ver com prática. Então, o judeu, ele assimila a sabedoria a algo que ele sabe e ele põe em prática, algo que ele vive. A sabedoria é adquirida ao longo da vida. A sabedoria não é algo mágico ou apenas um conhecimento teórico. Ela tem a ver com prática, ela tem a ver com viver. Então isso é muito importante, porque o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: veja, isso está completamente ligado ao que ele acabou de falar do contexto das perseguições, da perseverança. Se por acaso você tem dificuldade de perseverar, se por acaso você tem dificuldade de colocar em prática os ensinos do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, você precisa orar a Deus e pedir para que Ele te ajude. Ou seja, a sabedoria, ou seja, você não vai apenas saber o que você precisa fazer, mas você vai conseguir colocar isso em prática ao longo da sua vida. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Então, peça a Deus, peça. Então, isso reflete na nossa vida. Talvez você esteja tendo dificuldade de lidar com esse momento de provação que todos nós estamos vivendo. Então, o que Tiago orienta a mim e a você fazer nesse momento? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus força para viver nesse tempo de maneira a colocar os ensinos de Jesus em prática. E ele diz ainda, não peça duvidando, mas peça com fé, porque aquela pessoa que duvida é como alguém que é agitado pelo vento e ela não vai receber nada. Então, o tema da oração e o tema da fé é muito abordado por Tiago, nós vamos ver isso nos próximos capítulos, e isso mostra que a nossa vida é regida por fé e confiança em Deus. Se você pede algo a Deus, peça como algo que você vai receber. Tenha fé de que você vai receber o melhor da parte de Deus para a sua vida. Como eu disse, nós estamos vivendo momentos difíceis e aí eu pergunto para você, como tem sido a sua oração nesse momento? O que você tem pedido para Deus nesse momento? Como você tem lidado com essa situação? Você tem lidado com maturidade ou você só fica reclamando? Você está apenas com medo? Você apenas está inseguro? Como que você tem lidado com tudo isso que nós temos vivido? E mais, você tem conseguido perceber o que Deus tem feito na sua vida? Você consegue perceber aquilo que Deus tem realizado na sua vida nesse momento que nós estamos vivendo agora? Talvez seja algo que você deveria se perguntar, o que Deus está gerando no meu coração, na minha vida, durante essa quarentena, durante esse momento de confinamento. É muito importante, meus irmãos, que nós estejamos atentos àquilo que Deus está fazendo na nossa vida e à nossa volta. E isso tem a ver com sabedoria. Então, se nós não estamos conseguindo perceber essas coisas, nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele nos conceda essa sabedoria de perceber aquilo que Ele está fazendo. Mas Tiago continua ainda e ele vai dizer no versículo de número 9: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E aqui, colocando em palavras bem claras, ele está dizendo assim: o irmão que é carente de recursos financeiros, que é mais pobre, ele deve se orgulhar quando ele estiver numa condição onde não lhe falta nada, onde ele tem aquilo com o que sobreviver e talvez tenha em abundância, além daquilo que ele precisa. Mas ele diz também que o rico deve orgulhar-se caso ele passe a viver em condição humilde.
porque o rico passará como a flor do campo. Versículo 11. O sol se levanta e traz calor e seca a planta. Cai a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma que a flor passa e as plantas se secam, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então perceba, nesse momento, talvez muitos de nós estamos lidando com medo, com a insegurança a respeito da nossa vida financeira. O que tem mais sido debatido em relação ao coronavírus e a essa quarentena que nós estamos vivendo, não é a questão da saúde. O que mais tem sido debatido é a questão financeira, a questão econômica. A maioria das decisões estão sendo tomadas por causa do que se teme em relação à economia do país, ao dinheiro, às finanças, ao desemprego, às oportunidades, a investimentos. É isso que tem regido a maioria das pessoas, mas veja, isso não vai dominar a nossa mente e o nosso modo de viver de maneira alguma. Se por acaso você está em uma situação onde você tem tido perdas financeiras, talvez você não está conseguindo trabalhar como você trabalhava antes e a condição financeira sua está comprometida por causa disso, você não deve, de forma alguma, segundo o que Tiago está dizendo aqui, viver a sua vida de maneira triste, muito pelo contrário, você deve sentir contentamento. Contentamento é a palavra que nós podemos colocar e aplicar aqui a esse contexto. Aqui a nossa Bíblia NVI traduz por orgulho, mas isso tem a ver mais com contentamento. Esteja contente com aquilo que Deus tem dado a você, nesse momento. Então, eu não sei qual que é a sua situação de vida, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer, esteja contente. Olhe para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Olhe para aquilo que Deus tem te dado. Se alegre com aquilo que Deus tem garantido para você. Se alegre com aquilo que Deus te deu hoje. Esteja satisfeito com aquilo que Deus está realizando na sua vida hoje. Se você tem o pão hoje na sua mesa, seja grato por isso. Se você tem com que se vestir, se você talvez está trabalhando, seja grato por isso. Porque Deus tem te sustentado. Isso é contentamento, é estar contente. Agora a pergunta que vem é: como nós podemos estar contentes e felizes no momento de tanta dificuldade como nós temos vivido? Como que aqueles judeus, aqueles irmãos cristãos, do primeiro século poderiam estar contentes se eles estavam fugindo em situação de pobreza, temendo pela própria vida? Como que eles poderiam estar contentes? E a resposta nós vemos no versículo seguinte. Ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo de número 12. Sabe por quê, meu querido irmão e minha querida irmã, você que está nos acompanhando, é possível nós estarmos contentes mesmo num momento como esse? Porque nós temos a certeza de que existe uma outra realidade, uma realidade a qual Cristo já garantiu para mim e para você, que é a vida eterna. Independente do que aconteça aqui nessa vida, independente da nossa situação nesse mundo, independente se nós vamos perder ou ganhar, existe algo que está garantido para mim e para você, e isso enche o meu coração de alegria e deveria encher o seu coração de alegria, que é a certeza da vida eterna. A certeza de que você passará a eternidade juntamente com Deus. A certeza de que você não vai ser lançado no abismo de fogo, onde você não teria mais a graça de Deus sobre a sua vida. Mas não, Jesus Cristo nos garante que independente do que aconteça aqui nessa vida, se nós de fato depositamos nele a nossa fé, nós temos a certeza da vida eterna, e isso deve encher o nosso coração de alegria, isso deve encher o seu coração de contentamento, isso deve nos fortalecer a viver esses momentos. Não importa o que você esteja passando, não importa o que eu esteja passando, nós temos a convicção de que Jesus está conosco o tempo todo, e mais ainda, Ele nos levará para um lugar para morarmos eternamente com Ele.
Um lugar onde não vai haver mais doença, onde não vai haver mais Covid-19, onde não vai haver mais infecção, onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais choro. Essa é a nossa esperança, isso tem que encher o nosso coração. Quando nós nos lembramos disso, nós precisamos vibrar e estar contentes, satisfeitos com o que Deus faz na nossa vida. Mas ele continua, veja, ele diz assim no versículo de número 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Veja, em contextos de perseguição, muitas vezes nós estamos em situação de vulnerabilidade. Então, é normal, eu vou pegar o nosso contexto aqui para ficar mais claro, que nós cobicemos coisas. Eu vou citar coisas bem simples, como por exemplo, você pode cobiçar algo que você não tem agora, como um delicioso prato de comida. Talvez você, nesse momento, deseja muito comer algo que você poderia comer se você não estivesse em situação de quarentena. Mas também você talvez esteja cobiçando e desejando coisas que você não pode ter agora, como uma situação financeira melhor, ou quem sabe a liberdade, ou quem sabe outras situações de conforto que você teria se você não pudesse estar confinado agora. Eu estou citando apenas alguns exemplos, ok? Mas isso é muito amplo. O fato é que quando nós cobiçamos, quando nós deixamos o nosso coração desejar algo, isso se torna uma cobiça. Desejar não tem problema, ok? Mas quando isso se torna uma cobiça, eu só penso nisso, a minha mente só está nisso. O que o apóstolo está dizendo é que isso, quando se torna uma cobiça no meu coração, arrasta o meu coração, seduz o meu coração para o pecado. Seduz o meu coração e leva o meu coração ao pecado. Porque eu começo a dar margem à murmuração, eu começo a reclamar por não ter acesso a essas coisas, eu começo a desejar coisas de forma errada, eu começo a não ver o que Deus está fazendo na minha vida no momento, o que Ele tem me dado nesse momento, e eu começo a cobiçar, eu começo a desejar coisas que muitas vezes nem faz sentido, que talvez nem acrescentariam tanto a nossa vida nesse momento que nós estamos vivendo. Então, quando isso acontece, o que Tiago está dizendo aqui é que muitas vezes nós temos a tendência a chegar ao ponto de colocar a culpa em Deus. Em dizer, essa situação que sobreveio sobre mim, essa tristeza que eu estou sentindo, essa angústia que eu estou sentindo, é porque Deus está fazendo isso. Deus está gerando todo esse mal que está me fazendo viver essa situação. Só que ele diz assim, não se engane. Não veja dessa forma, porque Deus não tenta ninguém, Deus não traz tentação a ninguém. E aqui a gente precisa distinguir duas coisas, porque ele fala primeiro de provações e agora ele está falando de tentações. Deus nos prova. Deus usa situações difíceis como essa do Covid-19 para nos provar, para nos fazer crescer, como ele mesmo diz aqui, para gerar em nós perseverança, para aumentar a nossa fé. Mas Deus não tenta, Deus não envia o pecado para a sua vida para te derrubar, Deus não envia o mal para a sua vida. Deus usa situações onde o mal está presente para nos provar, mas Deus não está nos tentando a ponto de nos fazer pecar. É isso que ele está dizendo. Então, não culpe Deus. Não culpe as coisas. Não culpe Deus. A culpa é em Deus pelas coisas que estão acontecendo. Olha para a sua vida, olha para você e veja se você não está cobiçando coisas nesse momento, desejando coisas que estão totalmente fora de Deus. O maior desejo do nosso coração, o maior anseio do nosso coração tem que ser pela presença de Deus, tem que ser pela pessoa de Deus, pela intimidade com Deus, por receber aquilo que vem do trono de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós não estamos desejando isso, nós estamos cobiçando coisas que não têm nada a ver e que não vão acrescentar nada na nossa vida nesse momento. Meus amados, versículo de número 16. Não se deixem enganar.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não é inconstante, Deus é bom e Ele permanece bom. Isso eu não sei para você, mas é um alívio muito grande para minha alma. Saber que Deus é bom, Deus continua sendo bom. Nesse momento que nós estamos vivendo, Deus continua sendo bom. Ele continua te amando, Ele continua manifestando bondade para com sua vida. Por sua decisão, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus nos chamou. Deus chamou a mim e a você para que nós sejamos frutos. Ou seja, para que a gente mostre a bondade dEle ao mundo. Para que nós manifestemos essa bondade ao mundo. Então, se você é bom, se Deus é bom, manifeste a bondade dele sendo bom. Se Deus é amor para com você, se você tem sentido o amor dele, manifeste o amor de Deus para com as pessoas. Seja bom. Se Deus tem sido gracioso para com você, manifeste a graça de Deus dentro da sua casa, talvez para com os seus vizinhos, para com as pessoas que eventualmente você encontra ou conversa nas redes sociais. Nós somos os primeiros frutos. Que venham outros frutos, que outros frutos sejam acrescentados. Eu desejo que essa palavra possa realmente aquecer o seu coração nesse momento. No final do capítulo 1, o apóstolo Tiago vai dizer assim: meus amados irmãos, tenham em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para livrá-los. O nosso tempo já está encerrando, então eu não vou ler todo o restante do capítulo, mas essa segunda parte do capítulo 1 Tiago vai falar sobre a prática da palavra de Deus. Primeiro você precisa entender que a palavra de Deus não é algo que está fora de você apenas, mas é algo que está dentro de você. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, a palavra está dentro de nós. E porque a palavra está dentro de nós, nós somos capazes de enfrentar a ira, nós somos capazes de enfrentar o desejo, nós somos capazes de vencer o pecado. Percebe? É isso que ele está dizendo aqui. Porque a palavra está dentro de nós. Ela está dentro de mim e dentro de você. Como eu disse no início, para um judeu não existe uma sabedoria teórica, não existe uma sabedoria apenas no nível do conhecimento. Tudo aquilo que você aprende é algo que você põe em prática, é algo que você vive. É por isso que Tiago agora está enfatizando que nós devemos praticar a palavra. E a ilustração, o que ele usa aqui, a imagem, a figura que ele usa aqui para nos mostrar isso, é que a pessoa que não põe em prática a palavra de Deus é uma pessoa que se olha no espelho e ela não lembra mais do seu rosto. Sabe o que é isso? Isso é identidade, tem a ver com identidade. A pessoa que olha no espelho e ela não se lembra quem ela é. Ele está dizendo que a pessoa que não põe em prática aquilo que aprendeu da palavra de Deus é uma pessoa que não tem identidade. Não tem identidade. Então a nossa identidade cristã está marcada por uma vida onde eu aprendo a palavra de Deus e coloco em prática. Eu aprendo a palavra de Deus e coloco em prática. E ele diz lá no começo, se eu tenho dificuldade de fazer isso, eu preciso procurar, eu preciso buscar em Deus essa sabedoria, eu preciso buscar isso em oração. Então, meu querido e minha querida, que está aqui comigo e que está ouvindo esse vídeo, que está ouvindo essa transmissão, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido a respeito de Deus. Não é apenas teoria, não é apenas conhecimento, é prática. Eu sempre digo que a vida cristã fora da missão, ela perde completamente o sentido. Então, se você não coloca em prática aquilo que você aprende, eu sinto muito dizer, mas a sua vida ela vai ficar sem sentido. A vida cristã, a sua vida com Deus vai
perder o sentido, você vai muitas vezes estar desmotivado, você vai muitas vezes estar vulnerável a situações de tristeza, de incompletude, situações onde você sente que sua vida não tem sentido, exatamente porque a vida cristã só tem sentido quando nós colocamos em prática os ensinamentos que nós recebemos da palavra de Deus, que nós recebemos do Senhor Jesus. Então, que nós possamos de fato viver isso. E Tiago termina dizendo que a verdadeira religião não é você apenas acumular conhecimento. A verdadeira religião, ele diz aqui, tem a ver com cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. Ou seja, é algo prático. Tem a ver com você estender a mão por aqueles que precisam. Tem a ver com você estender a mão por aqueles que carecem dessa esperança que eu e você temos, que carecem dessa esperança que um dia nós vamos encontrar com o Rei e vamos ter a vida eterna, nós vamos ter a paz eterna, que nós já podemos desfrutar agora. Contentamento. As pessoas precisam disso. As pessoas estão precisando de contentamento. Elas estão precisando dessa alegria verdadeira, que é eterna, mas que já invade a nossa realidade aqui. Eu desejo que Deus te abençoe muito, que Ele abençoe muito a sua vida e que você possa desfrutar desse contentamento, que isso te leve a pôr em prática a palavra de Deus nesse momento e que isso possa alcançar a vida de outras pessoas que estão precisando, outras pessoas que estão carecendo disso, dessa alegria, desse contentamento que vem da eternidade e invade o nosso tempo. Eu queria orar juntamente com você mais uma vez. Feche os seus olhos juntamente comigo. Pai eterno, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que aquece os nossos corações, que nos enche de esperança. Oh, Pai, muito obrigado, porque nós podemos desfrutar de alegria e contentamento, independente da situação que nós estamos vivendo, independente daquilo pelo qual nós estamos passando, porque nós temos a certeza da vida eterna. Nós sabemos que a coroa da vida está reservada para cada um de nós que deposita em Cristo a confiança e a fé. Muito obrigado, ó Deus. E eu peço que o Senhor nos ajude, nos motive, nos encaminhe a viver uma vida prática, onde realmente nós colocamos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Oh, Pai, o mundo carece de pessoas que de fato vivam a verdade, pessoas que realmente vivam, ó Deus, os Teus ensinamentos e não apenas pessoas que conhecem e sabem e discutem e expõem os seus conhecimentos, mas não vivem nada, apenas uma religião vazia. Nós não queremos ser assim, Pai. Nós queremos realmente viver uma vida que manifeste a bondade do Senhor, que manifeste o amor do Senhor no mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa te abençoar. Eu quero te convidar também essa noite, se você puder, a estar conosco no Dynamis, que vai ser transmitido através do canal da nossa igreja, CP Vinhedo, no YouTube. Nós vamos falar hoje, continuar falando sobre a carta aos Efésios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 3 e vai ser muito bom ter você nesse tempo conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você volte aqui amanhã para que a gente continue falando do capítulo 2 dessa carta maravilhosa que é a carta de Tiago. Um forte abraço para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.